Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre o Crypto Crash que aconteceu ontem, né? A destruição de não sei quantos trilhões em valor de criptomoedas que aconteceu no dia de ontem. Você tá bem, meu amigo? Você tá vivo aí? Então você já pode colocar que você sobreviveu ao Crypto Crash de outubro de 2025, meu amigo. Vai ficar na história. É a maior crash de criptomoedas de toda a história, né? O Bitcoin caiu bastante. O Bitcoin caiu 20 mil dólares em poucas horas, meu. Ele estava 124 mil dólares, caiu para 102 mil dólares, depois recuperou um pouquinho, mas teve uma queda de 20, uma vela, como eles chamam, né? Uma queda de 20 mil dólares. Nunca teve isso na história do Bitcoin. Mas o problema é o seguinte, se o Bitcoin teve um soluço, foi um soluço forte, cara, foi um soluço forte que teve o Bitcoin. Teve um monte de moeda que teve ataque cardíaco e morreu ontem, meu amigo. Eu não estou falando brincadeira, não. Altcoin, é o que eu sempre falo para vocês aqui. Criptomoeda é Bitcoin, o resto todo é shitcoin. Esquece o resto, é Bitcoin, nada mais, né? Mas aí tem o pessoal que gosta de brincar, de comprar moeda de cachorrinho, eu gosto mais desse cachorrinho aqui, vou comprar moedinha do cachorrinho, vou comprar não sei o que lá, não sei o que lá. Ih, rapaz, isso aí que foi o grosso da tragédia de ontem. Aí a grande questão é, e o que aconteceu afinal? Por que caiu tanto as criptomoedas ontem, né? E mais uma outra pergunta, isso acabou o Bitcoin? Morreu? Bitcoin morreu? Bitcoin morreu, acabou o Bitcoin. Não, é lógico que não. Quem é novato nessa área pode até tomar algum susto, mas na verdade a queda de ontem do Bitcoin foi bem normal, assim, nada demais. E já está recuperando e vai recuperar muito facilmente. As outras criptomoedas eu não sei não, mas o Bitcoin vai. Essa notícia foi sugerida por Heitor Quinto, aumente o limite de pautas 20 é pouco, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, tá aqui, ó, Crypto Crash, já é o nome do dia de ontem. O dia de ontem, dia 10 de outubro de 2025, já está marcado como o dia do Crypto Crash. Foi o maior Crypto Crash da história, meu amigo, não tem parada não. Aqui, olha só, tudo vermelhinho, meu amigo, tudo vermelhinho. Aqui, se olhar aqui agora, aqui é nesse momento aqui, ó. Mas olha o que eu estou falando aqui. Ó. O Bitcoin, ok, caiu 5%, é uma queda grande, é uma queda significativa do Bitcoin. O Ethereum caiu um pouco mais, 8%. O XRP aqui caiu 10%. Solana caiu 13%. Aí você vai vendo, ó, o Doge, aquela moeda de cachorrinho, caiu 20%. Você vai indo para as moedas menorzinhas, meu amigo, a coisa foi catastrófica aqui. Ó. Um monte de moeda aqui. Esse caso aqui da moeda Atom, foi a zero. Ela valia 2 dólares, 2,8 dólares e caiu para zero. Zerou a moeda, não vale nada. Um monte de outras moedinhas pequenininhas aconteceu isso, de simplesmente desabar completamente lá para zero a coisa. Aqui, ó, se você vê o quanto de dinheiro que foi perdido no mercado de criptomoedas ontem, tá aqui, ó. Isso aqui, ó, foi a quebra da Luna em 2022. Vocês lembram quando quebrou a Luna? A Luna era uma moeda pareada, na verdade era todo um esquema que criava uma moeda que era pareada ao dólar com base em algoritmo. Né? O dólar Tether é uma moeda pareada com dólar, uma stablecoin. O que é uma stablecoin? Uma moeda que vale a mesma coisa que o dólar. É uma criptomoeda que vale o mesmo que o dólar. E como é que a Tether funciona? Para cada dólar, para cada Tether que é emitido, eles têm um dólar guardado lá no cofre deles, então eles garantem o valor igual da moeda. O que a Luna pretendia? Pretendia fazer uma criptomoeda pareada com dólar com base em algoritmo. E isso é reconhecidamente possível, você não consegue fazer isso porque isso é sujeito a um ataque de quem tem muito dinheiro. É mais ou menos como aconteciam os ataques. Você lembra aquele ataque do George Soros à Libra Esterlina? É exatamente, você começa a apostar contra a Libra Esterlina, chega uma hora que você tem que ter muito dinheiro, tem que ter muita grana para fazer isso. Mas você consegue quebrar a coisa e ganhar dinheiro pra caramba com isso. Fizeram a mesma coisa com a Luna. Naquela época, crashou pra caramba, foi isso daqui, ó. Covid, quando teve a Covid, lembra da quebra da Covid? Isso aqui é a quebra da Covid aqui. Quando a FTX faliu, deixou um monte de gente na merda, um monte de gente perdeu dinheiro. A FTX, para quem não lembra, era a segunda maior corretora de criptomoedas, era a Binance Internacional, né? Nos Estados Unidos a Coinbase ainda ganha fácil, mas internacional era a FTX logo depois da Binance, né? E de repente, de uma hora para outra, ó, fechamos, não tem mais nada não, não tem como tirar dinheiro mais daqui não. O que você botou lá já era, né? FTX foi bravo, né? Teve um outro crash em maio de 2021, que foi quando a China proibiu criptomoedas na China. Foi proibido mineração, um monte de coisa. Depois eles relativizaram isso, ainda tem um monte de minerador lá na China,
mas naquela época teve também um crash grande em 2021 aqui, foi o segundo maior. O de hoje foi muito maior, foi maior do que todos os outros somados. Se você somar esses todos aqui em termos de perda total, não dá o crash de hoje, né? É lógico, você tem que entender que pode ter aí alguma inflação nesse período, né? Ou seja, tem alguma coisa, mas ainda assim é impressionante realmente o tamanho da quebra que teve ontem, né? Então, o pessoal que fica brincando com criptozinha, né? Aqui, ó, menos 22, menos 28, menos 15, menos 14, menos 25, as criptos pequenininhas, né, acabaram sofrendo muito ontem, mas muito mesmo, né? E as grandes sofreram também, o Bitcoin caiu um pouco, o Ethereum caiu um pouco, mas não caiu tanto assim. Bom, aí vem a grande pergunta, né? A primeira coisa, isso daqui é normal? Bom, o mercado de criptomoedas é assim mesmo, meu amigo. Não tem garantia nenhuma, não tem órgão fiscalizador, não tem essa porra não. A ideia é essa mesmo, né? Mas é por isso que eu falo para vocês que é importante você entender que não tem competição para o Bitcoin. O Bitcoin é uma coisa, as outras criptomoedas todas são outra coisa diferente. Eu não me meto nessa área, não. Acho um erro. Sei que tem gente que ganha dinheiro. Ah, mas eu comprei a moeda XYZ baratinha, depois vendi ela quando ela dobrou de valor e ganhei um dinheirão. Eu não estou dizendo que você não possa ganhar dinheiro, você pode ganhar. Eu estou analisando a coisa aqui do ponto de vista da ideologia. Eu vejo pela ideologia. Para mim, a criptomoeda ela tem que ter uma função no final das contas, né? Por que eu digo isso? Porque você fala assim, não, mas dá para ganhar dinheiro? Não, dá para ganhar dinheiro, dá, né? Qualquer coisa que você compre barato e venda mais caro, você ganha dinheiro. Ótimo, parabéns. A questão é que isso é insustentável no longo prazo. Por outro lado, se aquela atividade, aquela moeda que você usa, ela tem uma função que realmente ela agrega alguma coisa, isso se torna sustentável. Você pode garantir que você vai ganhar dinheiro hoje, vai ganhar dinheiro amanhã, vai ganhar dinheiro depois de amanhã. Se é uma aposta, se é uma brincadeirinha, olha só, fiz uma criptomoeda com um sapinho divertido aqui. Pronto, né? Pode ganhar dinheiro? Pode, mas não é sustentável, não tem jeito, né? Por isso que eu fujo desse tipo de coisa. Enfim, um monte de criptomoedas aqui perdeu muita coisa mesmo, uma quebra muito grande, né? Tá aqui tudo vermelhinho ainda aqui, ó. Aí você pode ver que, bom, primeiro já amenizou um pouco a coisa, tá? As coisas já voltaram um pouquinho, já estão recuperando algumas criptomoedas. O Bitcoin chegou a cair 10%, acho que até mais que 10%, chegou a cair mais do que 10%, mas se recuperou rapidamente, está em 5,8%. E, de novo, as outras criptomoedas sofreram muito mais do que o Bitcoin, como tipicamente é o caso, não é 100% das vezes, mas tipicamente é o caso, né? Bom, aí a questão que vem muda alguma coisa daqui para frente? Para mim, não. Eu que já estou nessa coisa há muito tempo, eu falo para vocês, eu compro Bitcoin na alta, compro na baixa, eu compro o tempo todo. Não quero saber desse negócio para mim, não. Agora, outras criptos, altcoins, que eles chamam, que eu chamo de shitcoin, né, moedas de merda, eu não compro nunca, então para mim não muda nada. Se você gosta de shitcoin, eu espero que você esteja bem, lembre-se, se você tiver pensamentos negativos, liga para o Centro de Valorização da Vida, não se desespere por isso, tá? Tem gente que perdeu muita grana ontem, meu amigo, tem gente que seriamente comprometeu o seu futuro ontem, apostando em altcoin, shitcoin, nesse tipo de coisa, né? Enfim, essa é a situação. As dúvidas que ficam então, o que muda daqui para frente? Não muda nada. Para mim não muda nada. A minha expectativa é do Bitcoin continuar crescendo. Não vejo outra alternativa para isso. Mas aí vem a pergunta. Por quê? O que aconteceu ontem que fez o Bitcoin cair, que fez as altcoins caírem ainda mais do que o Bitcoin? E bom, uma dica, você pode ver a Bolsa Americana. A Bolsa Americana como um todo caiu muito ontem, né? Um monte de ações de empresas americanas caíram, então foi um banho de sangue ontem. E o motivo, eu já falei num vídeo mais cedo, que é justamente a ameaça do Trump. Ameaça não, né? O Trump já falou que vai colocar a sanção de 100% de tarifas na China, além das tarifas que já tem hoje por conta de uma reclamação do Trump sobre terras raras e coisa e tal. Eu não vou entrar nesse assunto, porque eu já entrei nesse assunto mais cedo, né? Mas aí o pessoal sempre pergunta uma coisa, poxa, Peter, mas o Bitcoin não era para ser estável? As moedas, as criptográficas não deveriam ser mais estáveis que a folha, que o mercado e coisa e tal? E não, ninguém nunca disse isso, elas são estáveis em termos de valor. O que você está vendo é a flutuação do valor do dólar, né? O dólar que está perdendo ou ganhando valor relativamente, né? E quando você tem esse tipo de variação, acontece um efeito que é meio contraintuitivo, né?
Veja, no mercado de ações, muita gente aposta em opções, opção de compra, opção de venda e coisa e tal. E quando você tem uma mudança tão fundamental como essa que o Trump fez, né, e que as ações mudam muito de valor, você vai ter grandes ganhadores e grandes perdedores no mercado de ações. Esse é o ponto, o mercado de ações ficou realmente em polvorosa. E o que acontece muitas vezes nessa situação é que essas pessoas que estão com opções de compra ou de venda, elas precisam realizar aquilo rápido. Elas têm que liquidar essas posições rápido, porque elas sabem que agora o que está acontecendo? A indicação do Trump, o que ele colocou é: vai haver guerra comercial com a China de novo. Então a economia deve cair, deve tancar, deve piorar o valor do dólar, deve diminuir o valor do dólar. Ou seja, ele está emburacando o mundo num caminho que não é o ideal, que as pessoas não esperavam que ele fosse por esse caminho, né? Tudo bem, ele tem lá a justificativa dele, da China tá fazendo coisas erradas também, né, geopolítica e não sei o quê, mas do ponto de vista econômico é uma política ruim, todo mundo sabe disso. E aí o que acontece? Essas pessoas que estão vendidas ou compradas na bolsa e precisam fechar posições e precisam de liquidez, o que elas fazem? Elas vendem os ativos que são mais líquidos. E aí qual que é o problema que eles têm? Se forem vender na própria bolsa, né, eles estão piorando a própria situação deles, porque, né, a bolsa está caindo, está tudo caindo ali. A criptomoeda, por outro lado, é altamente líquido, é um ativo que você vende com muita facilidade, altamente líquido e você consegue fazer esse dinheiro rápido, né? Então muita gente estava fazendo isso, vendendo cripto justamente porque é um ativo líquido. Isso sempre acontece com Bitcoin. Foi a mesma coisa, esses outros ataques aqui, essas outras vezes aqui, foi a mesma coisa. A Covid, por exemplo. A Covid não tem nada a ver com Bitcoin. Por que o Bitcoin caiu quando começou a Covid? Porque o pessoal tinha a mesma situação. A bolsa começou a cair, precisavam liquidar posições. Preciso de dinheiro, onde é que eu tenho dinheiro? Eu posso vender o Bitcoin aqui, vou vender o Bitcoin que eu tenho dinheiro para fazer, para consolidar as minhas posições e não ficar devendo, né? Não falir, né? Enfim, isso é certamente uma parte do problema, mas não é a única parte do problema. Porque a outra parte do problema é você entender por que as criptomoedas, as altcoins pequenininhas, sofreram muito mais do que o Bitcoin, né? Porque, veja, por essa lógica, era muito melhor o pessoal vender mais Bitcoin, né? Bitcoin tem mais liquidez, é mais fácil de você vender. Quando você vende criptomoedas baixinhas, pequenininhas, o mercado é mais restrito, né? Então você não consegue vender tão rápido, ou quando você vende muita coisa, o valor daquela criptomoeda perde muito, então você perde o próprio valor da coisa que você está tentando vender. Então é muito crítico isso para criptomoedas, né? Para essas altcoins pequenininhas. Então, por que elas caíram nesse caso, né? Bom, primeiro, muitas vezes porque o cara tem que vender porque não tem alternativa, né? Precisou da grana, vende, aí vende o que tiver. Ah, tem que vender minhas Dogecoin, pô, vou vender minhas Dogecoin, não quero nem saber, né? Mas não é só isso não, né? Quando você tem esse tipo de incerteza, a verdade é que essas altcoins todas, o pessoal encara como um grande cassino virtual, né? Muita gente, é aquilo que eu falei para vocês, você pode ganhar dinheiro com esse cassino virtual das altcoins. Ah, comprei uma moedinha de um cachorrinho bonitinho e valorizou 10%, ganhei. É um cassino, é literalmente um cassino. Você joga e aposta. Você pode ganhar, mas você não vai ganhar consistentemente ao longo do tempo porque não tem uma lógica isso daí. E é um ponto que as pessoas podem se desfazer desse dinheiro, né? Afinal, é uma coisa que era uma aposta mesmo. Se você perder, é menos dolorido, né? Diferente do Bitcoin, diferente até do Ethereum e de outras criptomoedas, né? Ethereum, XRP, Solana e coisa e tal, que são moedas mais estabelecidas, que apesar de eu considerar shitcoin, eu sei que eu sou minoria nesse aspecto. Tem gente que gosta de Ethereum, que gosta de XRP, de Solana e coisa e tal, né? Tem uma turma que gosta disso daí. A minha visão é só Bitcoin mesmo, ignora o resto. Mas enfim, isso explica por que essas moedas todas aqui caíram, né? Então, e caíram mais. Por quê? Porque quando você vende grandes quantidades dessas moedas, né, o efeito no preço delas é muito maior. Mas isso ainda fica estranho, né? Tem uma coisa além disso daí, que é o fator do algoritmo, né? E muita gente diz que é manipulação mesmo, tá? O que é o fator de algoritmo? Quando você compra criptomoedas numa exchange para investimento, né? Você costuma estabelecer um stop loss. O que é um stop loss? Ó, se a minha criptomoeda cair abaixo de tanto, vende tudo que eu quero evitar perder mais do que isso. E aí qual que é o truquezinho que os algoritmos têm feito? Isso, cara, tem empresas como, por exemplo, a Wintermute.
A Wintermute é uma empresa de investimento robotizado em criptomoeda. Eles botam um monte de robô para fazer essas operações e coisa para explorar a coisa. E o que dizem é que esses robôs descobriram exatamente esse truquezinho para ganhar dinheiro. Veja, robô com inteligência artificial, ele tem o loop lá, o feedback dele, o objetivo dele é ganhar dinheiro, tá? E eles descobriram o seguinte, se você vende muita criptomoeda para fazer ela cair no preço a partir de um ponto, aí você triga, né, você engatilha a liquidação de um monte de stop loss de um monte de gente. E aí quando você engatilha o stop loss desse monte de gente, aí que tudo vende, aí a criptomoeda cai mais ainda. Aí o que você faz? Você compra tudo embaixo e sobe. É exatamente o perfil que aconteceu com o Bitcoin. Olha aqui, Bitcoin USD. Aqui, ó, deixa eu botar aqui um mês é muita coisa. Deixa eu botar aqui um dia. Aqui, ó, caiu, chegou a 102 aqui, ó, 102, aqui não chegou a 102, mas no mercado chegou a 102 dólares, né, e depois subiu de novo. Então, assim, tava aqui 114, aqui, deixa eu botar 5 dias, fica melhor aqui, ó, 5 dias. Tava aqui 120, né, aí no dia 10 de outubro caiu isso tudo aqui, no dia 10, isso tudo foi ontem. Aí, ou seja, o que o robozinho faz? Ele joga o preço para baixo, aí bateu aqui em 115, muita gente tinha botado stop loss em 115, aí começa a liquidar um monte de gente, um monte de continha começa a vender Bitcoin, aí cai mais, aí o robozinho começa a comprar, aqui ó, o robozinho comprando aqui, ó. O robozinho comprou, ganhou dinheiro, né? Ele vendeu aqui embaixo, comprou aqui em cima e sabe que vai voltar lá em cima, vai recuperar o que ele vendeu, porque teve que vender um monte também para jogar o preço aqui para baixo, né? E agora ele vai recuperar tudo para ganhar o dinheiro de volta que ele fez isso daí, né? E o pessoal que perdeu foi justamente o pessoal que realizou a perda, que baixou abaixo do stop loss e continuou vendendo, e aí, ou seja, perderam, aí perdeu, se vendeu a criptomoeda, perdeu, né? Isso, o problema do algoritmo é esse, né? O pessoal está apontando aqui, ó, que, olha só, o CZ vai acabar com a Wintermute, vai proibir a Wintermute, coisa e tal. Você falou, não tem nada a ver com isso não tem nada a ver com o Wintermute não, nunca ouvi falar deles, o pessoal fica com essa maluquice, até porque a Wintermute ela é conhecida, mas não é a única não, tá? Tem um monte de outros algoritmos aí circulando no investimento de criptomoedas. E aí que eu falo para vocês, por que no Bitcoin essas coisas aqui funcionam menos? Porque no Bitcoin tem um monte de gente como eu que acredita no Bitcoin pelo ponto de vista ideológico. Eu sei, tem muita gente que está no Bitcoin só pelo investimento mesmo. Mas tem muita gente que acredita no potencial futuro. Então eu não tenho stop loss no Bitcoin. Não, porque eu não preciso, não vou fazer isso, né? Mas nas criptomoedas, no cassino digital das altcoins, das shitcoins, tem um monte de gente que está ali para brincar de cassino, de apostar tanto em tal moeda, coisa e tal. Aí todo mundo usa stop loss, porque né, eles têm receio de perder tudo, né? E acabam, curiosamente, perdendo tudo exatamente por isso, né? E, enfim, tá aqui o pessoal que é insano. Imediatamente antes de um dump massivo, a Wintermute moveu milhões em stablecoins de volta para a Binance, depois eles vendem, eles compram, eles controlam o caos, é um crime, é crime season. Não, eles estão fazendo a coisa, é o que eu falo para vocês, o erro é de vocês acharem que vão conseguir ganhar dinheiro em cassino, pô. Cassino não se ganha dinheiro em cassino, meu. Cassino é para você se divertir, você brinca, se diverte no cassino, né? Você não ganha dinheiro no cassino. Ilusão é quem acha isso, né? Então essa é a história, é isso que aconteceu. Sim, a queda do Bitcoin e de outras criptomoedas começou com a história do Trump que né, botando tarifa na China, ou seja, indicando guerra comercial, indicando uma economia pior no mundo nos próximos meses, e muita gente tendo que vender criptomoeda para poder satisfazer outros compromissos que tem em outras coisas, né, em bolsa e coisa e tal. Criptomoeda não tem alavancamento, né? Você não alavanca criptomoeda. Então, ao contrário da bolsa, que tem coisa alavancada pra caramba, tem ação aí que tem 3 vezes o número de ação vendida em opção e coisa e tal. Então, eles vendem a criptomoeda para ter liquidez, para poder acabar com o outro esquema que antes de dar merda, antes de dar muita merda, né? Então é por isso que começou, mas os algoritmos têm um papel fundamental nisso daí. Quando começa esse tipo de coisa, os algoritmos vão lá e ó, que é só pegar da galera que tá, os investidores de cripto se ferram todas. Não invista em cripto, faça como eu, compre por ideologia, compre por acreditar na coisa. E compre Bitcoin, esquece shitcoin. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.